O Coritiba que está se recuperando no campeonato e tem um trabalho importante aí do Thiago Kozlowski, né, na motivação, na transformação do ambiente dentro do vestiário, né, TT? Exatamente, Linhares. Antes da gente falar desta questão da motivação, do clima que o Coritiba vive internamente, tem uma boa notícia aí para o torcedor Coxa Branca, que o Lisieiro voltou a treinar normalmente. Passou por aquele período de transição e a partir de agora está treinando com o grupo e gradativamente vai recuperar a sua forma física depois da lesão que o Lisieiro sofreu. Já o William Farias está iniciando agora o processo de transição com o elenco. Então, William Farias permanece no departamento médico, juntamente com o Meia Bosquilha, e a gente aguarda até um posicionamento do clube para saber a situação do Thiago Dombrowski, que na última partida, diante do Cruzeiro, não viajou, foi poupado por uma lesão ou um desconforto, digamos assim, na coxa, que é um problema recorrente que o Thiagão já vem tendo. Então a gente aguarda um posicionamento do departamento médico do Coritiba com relação ao zagueiro Thiago Dombrowski. O fato é uma coisa, é que nesta 16ª rodada, o Coritiba tem pela primeira vez a chance, talvez, de deixar a zona de rebaixamento do campeonato. Para isso acontecer, o Coxa vai ter que fazer a sua parte, vencer o time do Fluminense na segunda-feira, torcer para que o Bahia perca para o Corinthians em Salvador e torcer, dar uma zicada também no time do Goiás. O Goiás tem que ou perder ou no máximo empatar. O Goiás não pode ganhar. E aí, com isso, o Coritiba tem essa primeira oportunidade de talvez sair da zona de rebaixamento pela primeira vez nesta competição. Uma outra coisa que, enquanto a gente falava do Atlético no segundo bloco, eu fiquei de olho aqui no Twitter, tem o Twitter Nacional Espacion. É um Twitter de torcedores do Atlético Nacional e postaram agora há pouco, cerca de 35 minutos, que hoje o volante Sebastião Gomes não treinou no Atlético Nacional. Pode ser um indício. Ele já não vem treinando há uns dias, na semana passada a gente já tinha noticiado, né, que ele já estava ausente dos treinamentos. Mas essa informação de agora, quer dizer, ele continua não treinando, né? Porque a gente noticiou isso na semana passada, a ausência deles nos treinos, mas durante essa semana, segunda, terça e quarta, a gente não tinha informação. E agora sim, confirmado pelo Twitter Nacional Espacion. Então, confirmando que o Sebastião Gomes não continua ausente dos treinamentos do Atlético Nacional, o que pode ser um indício aí desta negociação. Falando um pouquinho, a gente vai ter a volta do Aleph Manga e do Henrique, que cumpriram suspensão, e o técnico Thiago Kozlowski vai tentar, tem treinamentos toda essa semana. Hoje o Coxa treinou pela manhã, treina amanhã de manhã, sexta, sábado, domingo, já visando esse confronto diante do Fluminense. Mas uma coisa que chama a atenção é a unidade do grupo, é o clima interno que o Coritiba vive. E isso ficou muito claro no vídeo de bastidores, que é sempre divulgado pela comunicação Coxa Branca depois das partidas, e a gente vai conferir agora um trecho e até gostaria de ressaltar o papel de liderança do goleiro Gabriel dentro do elenco, dentro do vestiário Coxa Branca. É simples e objetivo. Nós conquistamos 2 vitórias porque nós colocamos o pé na bola, porque nós competimos, porque nós brigamos, porque nós lutamos. Foi com o Goiás e foi com o América. Com o Goiás nós saímos na frente e continuamos. Com o América nós saímos atrás e revertemos pra cá. Isso é o quê? Isso é comprometimento, isso é disciplina. Vai o pé na bola, vai a coragem. Vamos junto! Eu queria externar o meu orgulho de ver vocês jogando como Coritiba. Cada um de vocês aqui hoje representou uma nação lá. E pode ter certeza que esse ponto aí vai fazer toda a diferença lá na frente. Não é fácil ganhar ponto aqui. E da maneira que foi. Mas acima de tudo, Gabriel, que sirva de lição pra gente. Nós podemos bater de frente com qualquer time. Desde que a gente sempre faça o algo a mais, sempre deixe o algo a mais lá dentro, com coragem, com raça e organização. Então, o meu orgulho em vocês é enorme, rapaziada. E eu saio daqui hoje com a sensação que a vitória seria nossa. Melhor em campo foi o goleiro dos caras.
Beleza? Vambora, Gabriel. Eu tava orgulhoso de estar ali dentro, como você falou, professor, eu tava orgulhoso de estar ali dentro jogando com vocês, cara. Jogando com cada um que tava ali dentro, com cada um que tava de fora aqui no intervalo, o Poli balançando a toalha, o Bruno dando instrução. Cara, isso me dá orgulho de estar ali dentro. E eu tenho a sorte de estar representando às vezes os jogadores que estão de fora, então assim, eu quero dar parabéns a todos. Tá bonito estar ali dentro. Eu acho que deu fora também, é por isso que tá dando certo, é por isso que vai continuar dando certo, tá bom? Agora, mano, bora. Nós conquistamos 2 vitórias. Certo. Palavras do goleiro Gabriel. O Gabriel, que é o jogador com mais minutagem nesse Campeonato Brasileiro, esteve em campo em 1.170 minutos, 13 partidas. É claro que o Coritiba, desde o começo do Campeonato Brasileiro, já usou mais de 30 jogadores, uma rotatividade muito grande, mas aí destaque pro Bruno Gomes e Jamerson, que estiveram em 14 partidas, e o goleiro Gabriel, que foi titular durante os 90 minutos em 13 partidas. Não tem como negar a liderança do Gabriel dentro desse elenco, Dalk. O Gabriel, ele é muito líder dentro de campo e até mesmo fora. Existem líderes ali dentro que mudam bastante a características muitas vezes. Por exemplo, o Kusevich é um cara que não aparece gritando, falando muito dentro do campo, mas no vestiário o Kusevich é extremamente importante. O Vitor Luiz é um cara que, como é reserva, apesar de ser reserva, ele geralmente é o cara que fala primeiro no vestiário. Então, assim, são líderes que são muito importantes pra isso, né? O Gabriel não, o Gabriel... É que o cara que é goleiro, geralmente, ele fala mais, né? Porque o goleiro tá vendo o jogo inteiro, praticamente. O goleiro precisa orientar a defesa, porque ele tá vendo o atacante vir de frente e ele precisa orientar a defesa aonde se posicionar, aonde ficar, muitas vezes, que às vezes o cara que é lateral direito não sabe o que tá se passando no meio da área ou na esquerda, né? Então, existem várias situações assim. Eu acho muito importante essa união do grupo. Eu disse aqui várias vezes desde o começo do ano, nunca teve racha no elenco, no geral, assim, nunca. Eu vivi lá dentro do Coritiba 2021, 2022, também nunca passei por isso no geral, mesmo em momentos ruins, e o Coritiba ano passado teve momentos ruins, né? E esse ano tava num momento ruim e, pra ser muito sincero, eu não gosto de culpar só o treinador, mas a culpa foi muito do Zago. O Zago foi muito culpado. Porque assim, o trabalho do Thiago, além de dar uma arrumada na questão tática, de colocação do time em campo e tal, ele teve também muito esse trabalho de unir o elenco. Você falou, talvez os jogadores estivessem unidos no propósito, mas aí o Zago... Mas talvez não estivessem unidos com o treinador. Estava na mesma sintonia, né? Então, eu acho que existiu, quem sabe... uma divisão de vestiário no sentido de comissão técnica e elenco. Eu vejo hoje muito nessa situação de que o Thiago deu voz novamente para todo mundo. E eu acho que isso é importante. E publicamente ele não cometia aquilo que o Zago cometia, que era de muitas vezes dividir, claro, ali a responsabilidade pelos resultados ruins, mas culpar muitas vezes os jogadores, jogar todo aquele peso daquela pressão de não vencer e eu cheguei aqui e o problema já estava instalado nas costas de quem já estava no clube. E o Thiago, ele não fala disso, né? Ele divide os méritos com os jogadores. Até porque o Thiago já estava no clube, então na teoria ele era um... Ele tava dentro já do sistema, né? Mas ele valoriza muito mais os pontos positivos do Coritiba e o que esse grupo pode entregar do que as falhas, que obviamente são situações que precisam ser corrigidas. Exato. Mas algo também que eu acho que é importante, como a TT falou, mais de 30 jogadores foram utilizados. 32 jogadores foram usados nas 15 rodadas do Campeonato Brasileiro. E hoje o Coritiba é um time mais encaixadinho, né? Ele vai certamente fazer, dependendo até do adversário que vai enfrentar, alguma mudança, mas o esquema não muda, vai ser com 2 zagueiros.
e raramente ele vai mudar algum jogador ali do time titular. Certamente agora volta o Henrique, volta o Aleph Manga e o time tá basicamente montado já. A gente já tem a escalação em mente ali. Claro que ainda tem a questão de ajustar algumas deficiências do clube, isso vai vir com os reforços, né, que precisam de tempo também para poder se encaixar no esquema e no que o Coritiba precisa dentro do campeonato, mas essa convicção no trabalho e não alterar tanto o time, né, tirando as necessidades, porque o Coritiba teve muitos problemas também com lesões, né? O William Farias né, que é um jogador que é super importante para o Coritiba, até pela liderança também, mas acabou que as lesões acabaram atrapalhando, né, nesse momento. Então é um time que já está bem formado, né? Em apenas 3 rodadas o Coritiba conseguiu entregar muito mais do que na temporada inteira, né? Então isso ajuda também, né? Você trazer essa segurança pro time e mostrar, o time é esse e tamo junto, né? E foi importante, eu acho que o Thiago conseguiu um negócio que estava faltando, que foi resgatar nos jogadores a confiança neles próprios. A autoconfiança. Os jogadores não estavam jogando com confiança com o Zago. Tanto que assim, a gente transmitia os jogos, a gente via como o Coritiba se desmoronava em campo quando sofria um gol. Entrava com semblante de derrotado. O time até jogava bem ali. Foi assim contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Saiu na frente, né, fez 1-0 e tal. Tomou o gol do empate e parece que ruiu a estrutura do time. Mineiro, não. Foi 2-1, né? O jogo no Couto Pereira. Sim. Coxa saiu na frente. É verdade. Aí tomou a virada, tomou um gol. Pensei em São Paulo e Vasco, perdão. São Paulo e Vasco foi empate, né? Levou o gol de virada no finalzinho com o gol de pênalti do Hulk, né? Isso. Então assim, mas era notório assim como o time se abatia, né? Por exemplo, contra o Palmeiras, eu tava lá no Allianz Parque lá com o Senechal, a gente tava na transmissão, acho que você tava comentando o jogo. O Coritiba tava segurando bem o jogo, de repente uma falha individual da defesa proporcionou 1-0 pro Palmeiras, daí veio 2-3 em sequência com o time sem parecia extasiado ali, não tinha poder de reação, né? De impedir aquilo, né? Então assim, o Coritiba se abatia muito facilmente com o resultado ruim adverso. O Coxa se abatia muito com levar um gol, com não conseguir fazer um gol, como foi contra o Inter, por exemplo, que ficou 0-0 um bom tempo, e a gente elegeu aqui o melhor primeiro tempo do Coritiba no ano, contra o Inter. O Coritiba teve diversas oportunidades. Contra o Vasco e São Paulo também, né? Foram Vasco, São Paulo também. Que aí leva um gol ali e acabou. Não tem resultados assim que o Coritiba lamenta muito, que eram 6 pontos, né? Que podiam estar fazendo muita diferença hoje, né? Muito. Veja onde o Coritiba estaria com 4 pontos a mais. 4 pontos a mais. Né? Conquistou 1 ponto nesses jogos ali. Estaria com 15. Exatamente, estaria fora da zona do rebaixamento, né? O próprio jogo do Atlético Mineiro, o Coritiba fez uma boa partida, mas aí quando sofreu o empate, se abateu, se entregou e o Atlético Mineiro tomou conta, né? Na Copa do Brasil contra o Sport, né? O Coritiba teve um jogo de 3-3, mas que ele teve ali dificuldades, mas conseguiu virar o jogo, depois tomou a virada de novo, aí foi buscar um empate lá no finalzinho, né? Teve bons momentos, mas evidentemente o time se abatia demais. Eu acho que o Thiago conseguiu fazer com que os jogadores joguem com confiança. Foi assim lá contra o Goiás, você vê que o Coritiba tomou um gol que estava ganhando de 2-0 e conseguiu segurar a vantagem. No tempo do Zago não seguraria, eu acho. E contra o América ele tomou o gol primeiro, né? E conseguiu retomar o controle da partida, né? Conseguiu aproveitar a velocidade ali e criar jogadas, conseguiu se superar. E contra o Cruzeiro criou um monte, né? Não fez o gol, mas aí, claro, também passa pelo mérito do adversário e também por essas correções que o Coritiba precisa fazer no percurso, né? Que é fazer justamente os jogadores renderem muito mais lá na frente, né? Aí a gente até falou, né, do Rodrigo Pinho, enfim, que acabou perdendo ali uma oportunidade, mas aí são coisas que pro treinador elas não viram uma tempestade, né? Nossa, esse elenco é horrível, né? Sim. Esses jogadores não servem. Falta vergonha na cara. Falta vergonha na cara, né? Você não precisa expor dessa forma, né? Então, eu acredito que essa não é aquela positividade tóxica, mas é aquela positividade que leva a pessoa a passar a produzir mais, a se dedicar mais, a dar um pouco mais de si, né? 2 coisas eu acho que fica claro.
O Coritiba hoje, com o Thiago Kozlowski, é outro time, como o Linhares falou, na questão de motivação, autoconfiança. E fica claro também que os jogadores abraçaram o treinador. Isso eu acho que fica nítido, né? E quem tá fazendo também a sua parte é a torcida Coxa Branca. A gente trouxe a informação ontem aqui no Bate Pronto Curitiba, que ontem, 2 horas da tarde, abria o check-in para o jogo diante do Fluminense na próxima segunda-feira. Cada torcedor, cada sócio adimplente poderia levar 2 convidados. E em menos de 24 horas, mais de 20 mil check-ins já realizados para a partida da segunda-feira. Lembrando você que pretende levar convidados, que o setor Arquibancadas Renato Folador e o setor das cadeiras já estão com os convidados esgotados. Então, mais uma vez, a torcida Coxa Branca promete fazer a sua parte. E olha que o jogo é num horário ruim, hein? 7 da noite é complicado pra galera que sai do trabalho, trânsito e tal, mas o pessoal já fazendo a sua parte. 20 mil check-ins em menos de 24 horas. Estava fazendo até a 12ª rodada agora, então, né? Motivação para superar o trânsito não vai faltar. Pois é, o Rafael Dias está lá pedindo para mandar um abraço para ele em São José dos Pinhais. Tá dizendo agora temos um time, dali Coxa. O Rogério Coelho tá dizendo aqui que a gente tá distribuindo taça, bom primeiro tempo contra o Inter, troféu empate com o Sport, medalha criou um monte contra o Cruzeiro. É isso, a gente tá analisando um contexto destas partidas, né, que o Coritiba teve resultados bons e ruins aí nesta trajetória no Campeonato Brasileiro. Claro que, né, a gente não vai analisar resultado, a gente vai analisar desempenho, né? Resultado é consequência do desempenho e tal. 1h25. Continue participando com a gente, deixando o seu voto, o seu like aí na nossa transmissão no YouTube Jovem Pan Grupo RIC.